e veio a mim a palavra do Senhor. Jeremias 18:5. Vamos falar sobre isso nesta manhã? Olá, muito bom dia. E aí, como você está? Tudo bem? Aqui, graças a Deus, tudo na bênção, tudo certinho. Vamos à meditação nesta nossa manhã com Deus, nosso devocional. Queria convidar você para uma meditação no livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 18, onde ele fala um texto muito conhecido, né, no meio cristão, onde ele vai falar sobre o vaso na mão do oleiro. Ele diz assim, versículo 18:3 do profeta Jeremias: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É um texto lindo da palavra de Deus e que traz-nos grandes lições, uma vez que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, o que você e eu, o que nós podemos aprender a partir desta passagem bíblica? Olhando para o texto, ele claramente diz que o oleiro, né, ele estava fazendo uma obra, ou seja, fazendo o vaso sobre uma roda, né, e não é muito a realidade nossa, né, mas quando você estuda um pouquinho sobre isso, dá-se a perceber que o que houve aqui é que ele estava trabalhando e existia então, né, num processo ali a velocidade. Ele, através daquelas rodas, né, ele vai fazendo com que aquele barro vai girando e com as suas mãos ele vai dando ao barro a forma. Então, para que o vaso pudesse ter uma boa forma, né, ficar do modo desejável, além de ser um barro de boa qualidade, ele também tinha que estar em constante harmonia, né? A mão dele, a forma dele tocar, tinha que ser exatamente na mesma proporção com que aquela roda estava girando. Se ele girasse a roda, o barro não se moldasse aquilo que ele desejava, poderia dar problema. E foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Dá-se a impressão de que, num dado momento, a roda, a velocidade na parte de baixo da roda, ela acabou sendo superior aos movimentos que aquele homem estava fazendo. Isso fez com que aquele vaso se quebrasse. E depois Deus, então, ele faz uma pergunta. Você viu, Jeremias, o que aconteceu ali? E Jeremias chegou à conclusão, eu vi, quebrou. Ele falou, então, assim são vocês nas minhas mãos. Que lição eu tiro nisso? Olhando para esse texto bíblico, eu vejo a seguinte forma. Em muitas ocasiões, o que ocorre é uma falta de sintonia entre aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus pretende e aquilo que nós, como pessoas, como famílias, desejamos e estamos fazendo. O desejo do coração de Deus é que possamos estar sempre em sintonia com Ele, sempre fazendo a vontade dEle, sempre buscando dEle a graça, o favor, a direção e a orientação, para que no mover de Deus, no agir de Deus, eu e você possamos, né, sermos direcionados por aquilo que Deus tem para nós. Esse texto bíblico diz que houve um dado momento em que o vaso quebrou. Há momentos em nossas vidas que, se não atentarmos para aquilo que Deus quer, para a vontade de Deus nas nossas vidas, se não houver uma harmonia, se não houver, sabe, uma sintonia perfeita entre aquilo que Deus quer e aquilo que realmente compete a nós fazermos, as coisas talvez podem tomar um rumo muito ruim para as nossas vidas. Ele diz, olha, assim sois vós em minhas mãos. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem meios de agir, né? Vamos assim dizer, o reino de Deus, o propósito de Deus está em constante movimento. E nós precisamos aprender a caminhar na velocidade de Deus.
Nós precisamos aprender a viver o ideal de Deus, porque só assim nós seremos felizes. Caso contrário, se houver uma falta de harmonia, se houver uma falta de comunhão, nós poderemos ir para um lugar e o plano de Deus para outro, e aí vai surgir, tal como nesse texto, um grande problema a ponto do vaso quebrar. Então, é muito importante que eu e você possamos estar sempre em sintonia. O reino de Deus está em constante movimento. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, assim como ele cita nesse texto bíblico, havia uma harmonia entre o girar daquela roda e o oleiro fazendo ali o seu trabalho. Deus permita ele conduzir a sua vida, conduzir a sua família de tal forma que você possa caminhar na velocidade que Deus deseja. A bênção de Deus, ela não vai vir para atropelar. Você não pode estar numa velocidade que deixa a bênção para trás. Só que também você não pode ficar letárgico a ponto de a bênção passar por você e você nem ver ela. O ideal é caminharmos em direção ao propósito de Deus com graça, com fé, com perseverança, juntos, lado a lado. Deus na sua vida, Deus na sua casa, Deus na sua família. E você ali, no páreo, caminhando juntinho com Deus, no centro da vontade de Deus, você verá que a vida vai ser muito mais fácil de ser vivida. A graça de Deus vai transbordar na sua vida de uma maneira assim poderosa, extraordinária. Não seja atropelado pelas bênçãos de Deus, não seja atropelado pelas coisas desta vida, mas se você caminhar nos passos de Deus, no propósito de Deus, se você permitir ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, sua vida vai ser bem mais próxima, bem mais feliz e você vai usufruir do ideal de Deus na sua vida, ok? Que Deus te abençoe. Pense nisso, A vontade de Deus está em constante rotação. Siga na velocidade certa, a velocidade que agrada o coração de Deus, no conhecimento, na oração, na palavra, e a bênção de Deus vai repousar sobre a sua vida e você vai ser, além de próspero, feliz, abençoado você será. Que Deus te abençoe. Vamos orar um pouquinho? Senhor Jesus, estenda as suas mãos sobre a vida deste teu filho, desta tua filha, e ajude-nos, Deus, a caminharmos de maneira que a sua boa, agradável e perfeita vontade também possa ser, ó Deus, o maior ideal das nossas vidas. Seja sobre nós com a sua bênção neste dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E não esqueça de se inscrever e também de compartilhar este vídeo. Que Deus te abençoe, seja feliz e abençoado, em nome de Jesus.